Você já foi excluído de um momento importante pela pessoa que você mais ajudou em toda a sua vida? Já sentiu o chão desaparecer sob os seus pés, não por uma briga ou um desentendimento, mas por uma exclusão fria, calculada e comunicada como se fosse um detalhe qualquer, uma nota de rodapé na história que você ajudou a escrever? Eu senti. Foi uma sensação que não consigo descrever com palavras simples, uma mistura de incredulidade e uma dor surda que se instalou no peito, como uma âncora me puxando para um lugar fundo e escuro. É o tipo de dor que não faz você gritar. Ela te silencia, te congela por dentro, enquanto o mundo ao seu redor continua girando como se nada tivesse acontecido. A gente pensa que o amor, especialmente o de mãe, nos blinda contra certos golpes, mas a verdade é que ele nos torna o alvo mais fácil. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo. E da forma mais banal e cruel que se pode imaginar. Não houve uma discussão acalorada, não houve um pedido de desculpas, não houve sequer a decência de uma conversa olho no olho. A notícia que redefiniria a minha relação com meu único filho chegou por e-mail, numa quinta-feira cinzenta, espremida entre uma propaganda de supermercado e uma conta de luz. Um convite para não ir. Uma ordem de afastamento disfarçada de modernidade e conveniência. A vida inteira dedicada a construir pontes para que ele pudesse atravessar. E, de repente, eu estava do outro lado, olhando para um abismo que ele mesmo cavou, com um sorriso no rosto e um emoji no final da frase. A frase que mudou tudo, que transformou décadas de amor incondicional em um nó na garganta. Foi curta e direta. Mãe, decidimos que será melhor você assistir à cerimônia por chamada de vídeo. Cada palavra era uma pequena faca, afiada e precisa. Decidimos, no plural, deixando claro que eu estava fora de um círculo íntimo. Será melhor? Como se a minha ausência fosse um benefício, uma solução para um problema que eu nem sabia que representava. E o golpe final, a sugestão de assistir à felicidade do meu filho através de uma tela, como uma espectadora qualquer, uma estranha que não merecia o calor de um abraço ou o som da marcha nupcial ao vivo. Eu, que o segurei no colo, que o ensinei a andar, agora era rebaixada a uma espectadora virtual. Fiquei encarando aquelas palavras no monitor do computador, a luz branca da tela iluminando um rosto que eu mal reconhecia como o meu. O relógio na parede da cozinha fazia um tic-tac irritante, o único som em um silêncio que pesava toneladas. Lembrei-me instantaneamente de todo o dinheiro que eu havia transferido. Os 25,000 que tirei das minhas economias, do meu fundo de emergência, para ajudar a pagar pela festa, pelos móveis, pelo início da vida que eles tanto sonhavam. Um dinheiro que eu juntei com o suor de décadas de trabalho, pensando que estava investindo na alegria dele, na construção de um futuro sólido. Mal sabia eu que aquele valor era apenas o preço do meu ingresso para ficar em casa, o custo da minha própria invisibilidade. Naquele momento, eu não senti raiva. A raiva viria depois, lenta e corrosiva. O que me dominou foi uma clareza assustadora, uma lucidez dolorosa que atravessou a névoa do meu amor de mãe. Eu percebi que, para ele e para a noiva, eu não era a matriarca, a base da família, a pessoa que sacrificou tudo. Eu era um recurso, uma provedora, um caixa eletrônico conveniente que, uma vez utilizado, poderia ser colocado de lado para não atrapalhar a estética da festa, para não ocupar um lugar que poderia ser de alguém mais importante. A minha presença física, o meu afeto, o meu olhar de orgulho, tudo isso era negociável, dispensável. E essa constatação doeu mais do que qualquer insulto. E a decisão que tomei depois, nas horas silenciosas que se seguiram aquele e-mail, não foi uma vingança impensada, um ato de fúria. Foi um ato de autopreservação, um resgate da minha própria dignidade. Uma decisão que, como uma pedra jogada em um lago parado, criaria ondas que ninguém, muito menos o meu filho, poderia prever. Foi a decisão de me escolher pela primeira vez em muito, muito tempo. Uma escolha que me colocaria em um caminho de confronto, dor e, finalmente, de uma libertação que eu jamais imaginei ser possível. Porque quando você percebe que seu amor e sua presença são tratados como opcionais, você entende que precisa, urgentemente, mudar as regras do jogo. Meu nome é Clara Nogueira e os meus 56 anos parecem carregar o peso de muitas vidas. Sou bibliotecária, um ofício que escolhi por amor ao silêncio e às histórias contidas nos livros. Passo meus dias rodeada pelo cheiro de papel antigo
e pela paz de um lugar onde tudo tem seu devido lugar. Moro em uma casa simples, a única herança que meus pais me deixaram, em uma rua que se tinge de ouro a cada primavera, graças aos ipês amarelos. É uma vida tranquila, tecida com rotinas e pequenos prazeres, como o café coado na hora e o sol da manhã entrando pela janela da cozinha. Por mais de 20 anos, esse mundo previsível e silencioso foi o meu porto seguro, a fortaleza que construí para me proteger das tempestades que a vida insistia em me mandar. A maior dessas tempestades, e também a minha maior obra, foi criar meu filho, Renato, praticamente sozinha. Desde que o pai dele decidiu que a vida de família era um fardo pesado demais e partiu sem olhar para trás, eu me vi desempenhando todos os papéis. Fui a mãe que dava colo e o pai que ensinava a andar de bicicleta. Fui a amiga que ouvia os segredos da adolescência e a provedora que trabalhava em 2 empregos para que nada lhe faltasse. Cada tijolo desta casa guarda o eco das minhas noites em claro, preocupada com febres, com provas, com o futuro dele. Minha vida se tornou um projeto de longo prazo com um único objetivo: garantir que Renato tivesse todas as oportunidades que eu não tive, que ele voasse mais alto do que eu jamais sonhei. Tudo em mim foi moldado por essa missão. Meus cabelos brancos não vieram apenas com a idade, mas com cada preocupação. Minhas mãos, hoje um pouco trêmulas, carregaram o peso de sacolas de supermercado, de livros escolares, do mundo inteiro para que o dele fosse mais leve. Abdiquei de viagens, de cursos, de possíveis novos amores. Meu universo se resumia a ele. Lembro-me vividamente de vender uma coleção de livros raros, minha única paixão pessoal, para pagar a entrada de seu primeiro carro. Doeu como se estivesse vendendo um pedaço da minha alma, mas o sorriso em seu rosto, ao receber a chave, fez tudo valer a pena. Pelo menos, era o que eu acreditava na época. Eu não via como um sacrifício, mas como um investimento no amor. A biblioteca não era apenas meu emprego, mas uma extensão de quem eu sou. Entre aquelas estantes, eu encontrava a força de personagens que superavam tragédias, a sabedoria de filósofos e a beleza da poesia. Eu acreditava no poder das palavras, na construção de narrativas. Talvez por isso eu tenha me dedicado tanto a escrever a história do meu filho, me certificando de que cada capítulo fosse melhor que o anterior. Da formatura na faculdade, que paguei com tanto esforço, ao intercâmbio que o fez ver o mundo, eu estava lá, na primeira fila, aplaudindo, orgulhosa. Eu era a coautora silenciosa do seu sucesso, a revisora atenta de cada passo seu, feliz em permanecer nos bastidores, contanto que ele brilhasse no palco principal. E eu nunca pedi nada em troca. Nunca joguei na cara dele as noites mal dormidas, o dinheiro que deixei de gastar comigo mesma. O amor de mãe, na minha concepção, era assim, incondicional, invisível e onipresente, como o ar que se respira. Ver Renato se tornar um homem bem-sucedido, apaixonado, prestes a construir sua própria família, era para ser a minha recompensa final, o fechamento com chave de ouro do meu grande projeto de vida. Eu já me imaginava cuidando dos meus netos nesta mesma casa, enchendo o quintal com risadas novas, continuando o ciclo. Mas parece que, em algum ponto da jornada, a minha importância na história dele foi sendo revisada, editada, até se tornar dispensável. A ironia é que eu sempre me considerei uma mulher forte. Enfrentei a viuvez de um casamento vivo, a solidão, as dificuldades financeiras. Criei um filho para ser um homem de bem, de caráter. Ou assim eu pensava. Ensinei-o sobre respeito, sobre gratidão, sobre a importância de honrar as suas raízes. Mostrei a ele, através de minhas próprias ações, que a família é o nosso bem mais precioso. Olhando para trás, me pergunto em que momento ele desaprendeu tudo isso. Em que esquina da vida ele trocou esses valores por conveniência, por status, por uma necessidade de agradar aos outros em detrimento da mulher que lhe deu a própria vida. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo apenas a bibliotecária de 56 anos. Vejo uma colcha de retalhos de sacrifícios, de sonhos adiados e de um amor que transbordou a ponto de me esvaziar. Vejo a mulher que se anulou para que o outro pudesse existir em plenitude. Uma escolha que tantas de nós fazemos quase que por instinto. A gente se doa por inteiro, acreditando que esse amor será o nosso legado, a nossa imortalidade. O que a gente não espera é que um dia esse mesmo amor seja usado para nos ferir, para nos colocar em um lugar de insignificância,
como se fôssemos um objeto antigo que já não combina com a nova decoração da sala. Essa sou eu, Clara Nogueira, uma mulher que construiu um castelo para o filho e que agora recebia um bilhete para não cruzar a ponte levadiça. Uma mãe que se tornou uma nota de rodapé na biografia que ela mesma ajudou a escrever com o próprio sangue, suor e lágrimas. É uma história sobre amor, mas também sobre o silêncio que se acumula, sobre as pequenas feridas que, somadas, se transformam em um abismo. É a jornada de uma mulher que precisou ser completamente apagada para finalmente começar a se enxergar. E o que eu vi naquele reflexo me assustou e me libertou em igual medida. Essa é a minha história, ou pelo menos o começo dela. É o relato de uma mulher comum, como tantas outras, que amou de uma forma tão intensa que acabou se esquecendo de si mesma no processo. Se você de alguma forma já se sentiu assim, invisível aos olhos de quem mais importa, ou se essa história de alguma forma tocou o seu coração, eu te convido, com todo o carinho, a se inscrever aqui no canal e a deixar um comentário. Compartilhar a nossa dor não a diminui, mas nos mostra que não estamos sozinhos nessa jornada, e isso já é um grande conforto. Os antagonistas desta história não chegaram de repente, com chifres e tridentes, anunciando a sua maldade. Eles entraram na minha vida de forma suave, trazendo sorrisos e promessas de felicidade. O principal deles, e isso é o que mais me dilacera, é o meu próprio filho, Renato, o menino que eu criei para ser íntegro e grato, mas que, em algum momento, se perdeu de si mesmo. E ao lado dele, sua noiva, Sofia. Quando a conheci, vi nela uma moça inteligente, bonita e ambiciosa. Acreditei, com toda a minha esperança de mãe, que ela seria a parceira ideal para o meu filho, alguém que o faria feliz. Cheguei a sonhar que ganharia uma filha. No primeiro jantar que tivemos, ela elogiou minha comida, fez perguntas sobre meu trabalho e parecia genuinamente interessada na minha vida. Mal sabia eu que aquele era apenas o prólogo de uma história bem diferente. A mudança não foi da noite para o dia. Foi gradual, sutil, como a maré que sobe devagar e quando você percebe, a água já levou tudo o que estava na areia. Renato começou a ligar menos. As conversas, antes longas e cheias de detalhes, se tornaram curtas, quase protocolares. Ele começou a usar palavras e a expressar opiniões que não eram suas. Eram ecos da família de Sofia. Eram pessoas de um mundo muito diferente do meu. Um universo onde o valor das coisas sempre parecia superar o valor das pessoas. Lembro-me da primeira vez que eles me visitaram. O olhar da mãe de Sofia percorreu minha sala. Meus móveis simples, meus livros empilhados, com uma espécie de pena educada, um sorriso polido que não alcançava os olhos. Naquele dia, pela primeira vez, senti vergonha da minha própria casa. Sofia, por sua vez, dominava a arte da exclusão gentil. Ela nunca foi grosseira ou direta. Pelo contrário, usava uma doçura calculada para me afastar. Quando eu me oferecia para ajudar com os preparativos do casamento, ela sorria e dizia: "Imagina, Clara, não queremos te dar esse trabalho todo. Você já fez tanto por nós." Parecia um gesto de consideração, mas na verdade era uma barreira. Uma forma elegante de dizer: sua ajuda não é necessária nem desejada. Ela me desarmava com gentileza, me fazia sentir culpada por querer participar. Eu era a espectadora a quem se oferecia pipoca e um bom lugar na arquibancada, mas que jamais poderia entrar em campo e fazer parte do time. Aos poucos, fui entendendo que o meu papel era o de patrocinadora, não o de mãe da noivo. O noivado marcou o início da transformação mais visível em Renato. O menino que usava com orgulho as roupas que eu comprava em lojas de departamento, agora só se vestia com marcas caras. Ele, que adorava a minha lasanha, começou a criticar a quantidade de queijo e a sugerir ingredientes que via em programas de culinária gourmet. Eram pequenas coisas, alfinetadas que eu relevava, atribuindo à nova fase a influência do novo meio em que vivia. Ele estava apaixonado, e eu dizia a mim mesma que era natural que ele quisesse impressionar a nova família. O que eu não percebia era que, para ser aceito por eles, ele sentia que precisava apagar um pouco de quem ele era, de onde ele veio. E eu, infelizmente, era a maior representante desse passado que ele agora parecia querer esquecer. A família dela, com seu poder financeiro e sua influência social, tornou-se o novo norte de Renato. As decisões importantes sobre o futuro do casal eram tomadas em jantares nos quais eu não era convidada. Os planos para a casa nova, para a festa de casamento,
Tudo era discutido entre eles. Eu só ficava sabendo dos fatos consumados, das decisões já tomadas. Renato me apresentava tudo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mãe, os pais da Sofia acham melhor fazer a festa em tal lugar. Mãe, a família dela tem muitos amigos importantes para convidar. Eu me tornei uma peça secundária no tabuleiro de xadrez da vida do meu próprio filho, movida de acordo com a estratégia e a conveniência de jogadores mais poderosos. E assim, a exclusão do convite do casamento não foi um ato isolado, mas o ápice de um longo processo de distanciamento e desvalorização. Eles, em conjunto, me transformaram em um problema a ser administrado. A minha presença simples talvez não combinasse com o luxo que eles queriam exibir. O meu afeto genuíno talvez destoasse da formalidade fria daquele clã. O meu Renato, para não desagradar a noiva e aos sogros, para garantir seu lugar naquele novo mundo brilhante, optou pelo caminho mais fácil, remover a peça que não se encaixava. Ele não me esfaqueou pelas costas. Ele simplesmente me pediu para ficar em casa, acreditando que o dinheiro que eu já havia dado era suficiente para comprar o meu silêncio e a minha conformidade. Nos dias que se seguiram àquele e-mail, minha casa, antes um santuário de paz, transformou-se em um labirinto de memórias dolorosas. Cada objeto parecia me acusar de alguma forma. O porta-retrato na estante, com uma foto de Renato sorrindo em sua formatura, agora me encarava com um cinismo que eu nunca havia notado. O simples ato de fazer café pela manhã se tornou um ritual amargo. O aroma que antes me confortava, agora parecia impregnado de solidão. Eu me movia pelos cômodos como uma sonâmbula, sentindo o peso do silêncio. Um silêncio que não era mais de paz, mas de ausência, de um luto por alguém que ainda estava vivo, mas que eu sentia que havia perdido para sempre. Era uma dor constante, latejante, que me acompanhava do amanhecer ao anoitecer. As lembranças vinham em ondas, sem pedir permissão. Lembrei-me de uma noite de inverno rigoroso, quando Renato, com uns 7 anos, teve uma crise de asma terrível. Corri com ele para o hospital no meio da madrugada, o medo gelando a minha espinha mais do que o frio lá fora. Passei a noite inteira em uma cadeira desconfortável ao lado do seu leito, segurando sua mãozinha, sussurrando que tudo ficaria bem, enquanto ouvia o som assustador do seu peito chiando. Naquela noite, eu teria trocado de lugar com ele sem hesitar um segundo. E agora, aquele mesmo menino, por quem eu literalmente perdi o sono e a saúde, me pedia para assistir ao dia mais importante de sua vida por uma tela, como se o meu toque e a minha presença física fossem descartáveis. E não era só o amor, era o dinheiro. O suor. Lembrei-me dos anos em que trabalhei como freelancer nos fins de semana, catalogando acervos particulares para complementar a renda e pagar as mensalidades da sua faculdade de engenharia. Enquanto minhas amigas viajavam, eu passava os sábados em porões empoeirados, organizando livros, com as costas doendo, mas com o coração focado no diploma dele. Recordei das inúmeras vezes que adiei a reforma do meu banheiro, que estava com um vazamento crônico, para poder pagar pelo curso de inglês avançado que ele queria fazer. Cada centavo que eu investi nele foi um pedaço de conforto que neguei a mim mesma, e ele sabia disso. Cada sacrifício meu era um degrau na escada que ele subiu para chegar onde estava. Sentada na minha mesa na biblioteca, o silêncio que eu tanto amava se tornou opressivo. Eu olhava para as prateleiras repletas de tragédias gregas, de dramas shakespearianos, de contos sobre traição e redenção, e via a minha própria vida ali, refletida naquelas páginas. Eu, que sempre me identifiquei com as heroínas resilientes, agora me sentia como o rei Lear, o pai tolo que entrega tudo às filhas e é recompensado com o desprezo e o exílio. A ironia era cruel. Passei a vida inteira entre histórias, ensinando aos outros o valor delas, e não fui capaz de ler os sinais na minha própria narrativa. Eu estava sendo apagada do enredo principal. E a dor dessa constatação era quase física, um aperto no peito que me deixava sem ar. A casa, que sempre foi meu refúgio, tornou-se um campo minado emocional. A marca de altura que eu desenhava a lápis na moldura da porta da cozinha, registrando o crescimento de Renato, agora parecia um monumento à minha ingenuidade. O velho sofá onde nos sentávamos para ver filmes, com a mancha de refrigerante que ele derramou aos 10 anos,
Era uma testemunha silenciosa da intimidade que havíamos perdido. Eu evitava olhar para o seu quarto, que eu mantinha arrumado desde que ele se mudou, com seus troféus de natação e seus pôsteres de bandas antigas. Aquele quarto era um museu de um menino que já não existia mais. E eu era a curadora solitária de um passado que só parecia ter valor para mim. Foi na sexta-feira, um dia depois de receber o e-mail, que a tristeza começou a dar lugar a uma nova emoção, uma raiva fria e determinada. Eu não chorei, eu não gritei. Eu me vesti, peguei minha bolsa e fui direto ao banco. Enquanto caminhava pelas ruas, os ipês amarelos em flor pareciam me dar a força que eu precisava. Eles eram resilientes, floresciam todos os anos, independentemente das tempestades. Naquele dia, decidi que eu também seria. Cheguei ao banco e procurei o Edson, o gerente que me conhecia há anos, que sempre me chamava de Dona Clara, com um respeito quase filial. Eu tinha autorizado uma segunda transferência de 40.000 para ajudar com a lua de mel e os custos finais da festa. Era o restante das minhas economias de uma vida inteira. Edson, boa tarde. Eu preciso cancelar uma transferência que agendei. Eu disse, com uma firmeza na voz que surpreendeu a mim mesma. Ele me olhou por cima dos óculos, confuso. Tem certeza, Dona Clara? É aquela para o casamento do Renato, certo? O sistema já está processando. A sua preocupação era genuína, mas ele não sabia da missa à metade. Tenho absoluta certeza, Edson. Cancele, por favor. Ele hesitou, mas diante da minha expressão decidida, começou a digitar no computador. Assinei os papéis necessários, o som da caneta no papel ecoando como um decreto de independência. A cada letra do meu nome, eu sentia um peso saindo dos meus ombros. Era a minha assinatura, a minha decisão, o meu dinheiro. Ao sair do banco, o sol parecia mais brilhante. Senti uma leveza que não experimentava há anos, uma sensação de poder que me era estranha e, ao mesmo tempo, incrivelmente bem-vinda. Cheguei em casa e, pela primeira vez, o silêncio não me oprimiu. Era um silêncio limpo, um espaço vazio pronto para ser preenchido por algo novo, por mim. Ignorei o telefone fixo e coloquei meu celular no modo silencioso, deixando-o virado para baixo sobre a mesa. Eu sabia o que estava por vir e precisava daquela paz momentânea para me preparar. Fiz um chá, sentei-me na minha poltrona favorita e esperei. A calmaria antes da tempestade que eu mesma havia provocado conscientemente. Não demorou muito. A pequena tela do celular começou a piscar freneticamente. 12 chamadas perdidas de Renato, 3 de Sofia. E então, as mensagens de texto começaram a chegar, uma atrás da outra, como uma saraivada de balas. Mãe, o que você fez? O dinheiro não caiu. Clara, precisamos desse dinheiro para pagar o buffet. Vamos perder o sinal. Mãe, não faça isso comigo. Meus sogros estão furiosos. Eu lia cada mensagem com uma distância clínica. Nenhuma delas perguntava como eu estava. Nenhuma delas continha um pedido de desculpas. O desespero deles não era pela minha dor, mas pela perda do financiamento. Minha mágoa não importava. O rombo no orçamento do casamento, sim. Foi nesse momento que a ficha caiu completamente. O valor da minha presença, do meu amor, da minha história, havia sido calculado por eles. E sem o dinheiro, eu não valia nada. A raiva que eu sentia antes se transformou em uma espécie de desprezo gelado. Eu não era a mãe do noivo, eu era a investidora que havia retirado o seu patrocínio. Eles não estavam tentando se reconciliar, estavam tentando renegociar o contrato. A dor da rejeição deu lugar a uma clareza ofuscante. Eu não estava lidando com um filho ingrato, mas com um estranho que via a própria mãe como um obstáculo financeiro e social a ser contornado, ou, se necessário, aplacado com dinheiro. E essa percepção me deu a força final para o que viria a seguir. Naquela noite, a campainha tocou, estridente e insistente. Eu sabia que era ele. Respirei fundo, caminhei lentamente até a porta e olhei pelo olho mágico. Renato estava ali, o rosto contorcido, não em tristeza, mas em pura irritação. Ele não parecia um filho arrependido, mas um credor furioso. Essa imagem, vista através da pequena lente deformada, foi a confirmação final. Abri a porta, mantendo a corrente de segurança no lugar. Ele me olhou, incrédulo, e começou a falar antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. Ele não veio para pedir perdão. Ele veio para cobrar uma dívida. Mãe, por que você está fazendo isso? Isso tudo é só um mal-entendido, ele disse.
a voz carregada de impaciência. A palavra mal entendido ecoou na minha cabeça, um insulto à minha inteligência e à minha dor. Era a tentativa de apagar a sua crueldade, de me colocar no papel de louca, de exagerada. Olhei bem nos olhos dele, o menino que eu embalei nos braços, e respondi com toda a calma que consegui reunir. Um mal-entendido, Renato? Um mal-entendido não exclui a própria mãe do dia do seu casamento. Isso tem outro nome. E você sabe qual é. Eu não estava mais disposta a aceitar migalhas ou desculpas esfarrapadas. Ele tentou se justificar, culpando a pressão dos sogros, os custos elevados, o sonho da Sofia. Ele falava e falava, mas suas palavras eram ocas, desprovidas de qualquer remorso verdadeiro. Ele não entendia, ou não queria entender, que o problema nunca foi o dinheiro ou o convite em si, mas o que aquela atitude representava, o apagamento completo do meu valor, do meu lugar na vida dele. Ele se vitimizava, dizendo que eu estava tornando as coisas difíceis para ele, que eu não entendia o lado dele. A cada palavra, a distância entre nós se tornava um abismo intransponível. Eu não estava mais olhando para o meu filho, estava olhando para um estranho que usava o rosto dele. E então, ele proferiu a frase que selou o seu destino na minha vida. A frase que pulverizou qualquer resquício de dúvida ou culpa que eu pudesse ter. Com um suspiro de frustração, ele disse: "Você sempre transforma tudo em um drama, mãe." Aquelas palavras foram a pá de cal. Anos de sacrifício, de amor incondicional, de dedicação exclusiva, tudo reduzido a drama. Minha dor, minha humilhação, minha existência, tudo era apenas um exagero, um incômodo teatral para ele. Naquele instante, algo dentro de mim se partiu e se reconstruiu, mais forte, mais duro, como aço temperado no fogo. Não houve mais discussão, não havia mais nada a ser dito. Olhei para ele, para o homem que estava do outro lado da minha porta, e com uma voz que não parecia a minha, tão fria e tão final, eu disse apenas 5 palavras: "Saia da minha casa, agora." O choque em seu rosto foi evidente. Ele, que estava acostumado a uma mãe que sempre dizia sim, que sempre perdoava, não soube como reagir ao meu não. Antes que ele pudesse responder, eu fechei a porta. O som do trinco se encaixando foi alto, definitivo. E pela primeira vez em dias, eu respirei fundo, sentindo não a dor da perda, mas a paz assustadora da libertação. Depois que fechei a porta na cara de Renato, um silêncio diferente se instalou na casa. Não era o silêncio pesado da dor, mas o silêncio tenso da expectativa. Era o ar parado antes de uma tempestade de verão, carregado de eletricidade. Eu sabia, com cada fibra do meu ser, que aquilo não era o fim. Era apenas o fim do primeiro ato. Passei a noite em claro, repassando a cena na minha cabeça, as palavras dele, a minha reação. Uma parte de mim, a mãe programada para perdoar, se perguntava se eu não tinha ido longe demais. Mas essa voz era rapidamente silenciada pela lembrança do seu desprezo, da sua acusação de que eu transformava tudo em drama. Aquela frase era a minha bússola, a prova de que minha atitude não era um exagero, mas uma necessidade. Os dias seguintes foram de uma guerra fria e silenciosa. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. O celular permaneceu mudo sobre a mesa, mas essa ausência de comunicação era mais barulhenta do que qualquer discussão. Eu podia imaginá-los do outro lado, as reuniões de crise, o pânico, a raiva dos sogros. Eu sabia que eles estavam planejando o próximo passo, a próxima estratégia para me fazer ceder. Esse silêncio não era de paz ou de reflexão por parte deles. Era um silêncio tático. Eles estavam recuando para pegar mais impulso, para encontrar uma nova forma de atacar. E eu me preparava, fortalecendo minhas defesas, pois sentia que o próximo golpe seria mais sofisticado, mais perigoso, mirando diretamente no meu coração. E ele veio. Não na forma de um grito, mas de um e-mail. O assunto era apenas uma proposta. Meu coração gelou. Abri com as mãos trêmulas, já antecipando o conteúdo. E era pior do que eu imaginava. O texto era frio, quase corporativo. Dizia que, considerando a situação, eles estavam dispostos a reavaliar a minha presença na cerimônia, se eu concordasse em honrar com o compromisso financeiro previamente estabelecido. Em outras palavras, a minha cadeira na igreja tinha um preço: R$40 mil. Eles não estavam pedindo desculpas, não estavam reconhecendo a minha dor. Estavam me enviando uma fatura, uma proposta comercial. Meu amor, minha dignidade, meu lugar de mãe, tudo isso estava à venda.
e eles esperavam que eu fosse a compradora. Diante daquela tela, eu não chorei. Eu ri. Uma risada curta, seca e desprovida de qualquer alegria. A audácia deles era tão absurda que beirava o cômico. Eles realmente acreditavam que tudo se resumia a dinheiro, que a minha dor poderia ser curada com um convite comprado, que a minha dignidade era um item negociável. Deletei o e-mail sem responder. Meu silêncio se tornou a minha arma mais poderosa. Cada tentativa de contato não respondida, cada proposta ignorada, parecia aumentar o desespero deles e, paradoxalmente, a minha força. Eu estava invertendo o jogo de poder. Eles que sempre tiveram o controle estavam perdendo o chão, e a grande questão que pairava no ar era: o que eles fariam a seguir? Qual seria o plano B? O plano B tinha nome e sobrenome: Bia, uma amiga de infância de Renato. Ela apareceu na minha porta no final de uma tarde, com um sorriso sem graça e um bolo nas mãos. Era a emissária da paz, a pomba branca enviada pelo inimigo. Ela entrou, sentou-se na minha cozinha e começou o seu discurso ensaiado. Falou sobre os velhos tempos, sobre como Renato me amava, sobre como tudo não passava de um enorme mal-entendido causado pelo estresse do casamento. Ela tentou usar a nostalgia e o afeto como uma alavanca para mover a minha decisão, apelando para a mãe que existia em mim, a mulher que ela conhecia desde que era criança. Era uma tentativa clara de me manipular emocionalmente, de me fazer sentir culpada pela minha própria firmeza. Eu a ouvi com paciência, sem interromper. Deixei que ela esgotasse todos os seus argumentos, que pintasse o quadro de um filho arrependido e de uma situação que tinha saído do controle. Quando ela terminou, olhei nos seus olhos e disse, com a voz mais calma que possuía: palavras são fáceis, Bia. Quem ama de verdade, quem respeita de verdade, não espera que você precise cortar todos os laços para finalmente te enxergar. O problema aqui não é um mal-entendido, é uma questão de caráter. Expliquei a ela que a minha decisão não era sobre o dinheiro ou a festa, mas sobre o respeito que eu exigia e merecia. Bia ficou sem palavras. Ela sabia que eu estava certa. Saiu da minha casa com o bolo intacto e a certeza de que sua missão havia fracassado. Com o fracasso da diplomacia, a tensão aumentou exponencialmente. A data do casamento se aproximava, marcada em vermelho no meu calendário de parede. Cada dia que passava era um tormento silencioso. O que eles fariam? Cancelariam a festa luxuosa? Fariam uma cerimônia menor, como a que eu não estava convidada? Ou, de alguma forma, encontrariam o dinheiro e seguiriam com o plano original, me deixando completamente de fora? A incerteza era angustiante. Cada carro que passava mais devagar na minha rua me deixava em alerta. Cada telefonema de número desconhecido fazia meu coração disparar. Eu sentia que estava presa em um filme de suspense e o clímax estava perigosamente perto. Eu sabia que eles não haviam desistido. Pessoas como a família de Sofia não aceitam um não como resposta. Pessoas como o novo Renato, que se dobravam a eles, também não. Eu sentia que havia uma última carta na manga, um último golpe que eles estavam preparando para jogar na mesa. Algo que eles acreditavam que seria o meu checkmate. Eu tentava me manter forte, relendo os livros que me davam coragem, cuidando do meu pequeno jardim, mas a verdade é que eu estava no meu limite. A solidão da minha decisão pesava, e a dúvida, como uma pequena erva daninha, insistia em brotar no meu coração. Será que eu aguentaria a próxima investida? A pressão estava se tornando quase insuportável, e eu tinha certeza de que o confronto final ainda estava por vir. E é exatamente neste ponto da minha história que eu me viro para vocês e pergunto: o que vocês fariam no meu lugar? Cederiam à pressão para manter uma suposta paz familiar ou se manteriam firmes na sua decisão, custe o que custar? Eu quero muito saber a opinião de vocês. Então, por favor, deixem aqui nos comentários. E se você está curioso para saber qual foi a cartada final deles e como essa história teve uma reviravolta que nem nos meus sonhos mais loucos eu poderia imaginar, se inscreva no canal e ative as notificações, porque o que aconteceu a seguir mudou absolutamente tudo. Chegou o dia do casamento. Acordei com o sol invadindo o meu quarto, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Lá fora, os ipês amarelos pareciam celebrar, suas flores de um dourado vibrante contra o céu azul. Um dia perfeito para a felicidade de alguém, mas não a minha. Por um momento, a dor ameaçou me consumir. A imagem do meu filho no altar sem mim era uma ferida aberta. Mas então,
uma nova determinação tomou conta de mim. Eu não passaria aquele dia trancada em casa, lamentando o que perdi. Eu iria celebrar a mim mesma. Vesti um vestido florido que não usava há anos, passei meu batom vermelho e decidi visitar a antiga livraria no centro da cidade, um lugar que sempre me trouxe paz. Eu iria me dar de presente o que eles me tiraram. Um dia bonito. Enquanto eu folheava um livro de poesias, sentindo o cheiro familiar de papel e história, meu celular tocou. Um número desconhecido. Pensei em ignorar, mas algo me impeliu a atender. Do outro lado da linha, uma voz de mulher, estridente e beirando a histeria. É a senhora Clara Nogueira? Aqui é a gerente do espaço de eventos. Onde está o seu filho e onde está o pagamento final? Ele nos garantiu que a senhora, a investidora dele, chegaria hoje pela manhã para quitar os 80 mil reais restantes. Estamos com tudo pronto, os convidados chegando e ele desapareceu. As palavras dela caíram sobre mim como um balde de água gelada. Investidora? 80 mil? A quantia era muito maior do que eu imaginava. Naquele instante, todo o quebra-cabeça se montou na minha mente, revelando uma imagem monstruosa. Aquela era a cartada final. O plano nunca foi apenas me excluir. O plano era me humilhar. Eles me levariam até o limite, me fariam sentir a dor de ficar de fora, para então, no dia do evento, com todos os convidados presentes, me encurralar. Eles criariam um escândalo, uma situação de coação pública, onde eu, para evitar a vergonha do meu filho e da família, seria forçada a assinar um cheque, a me tornar a salvadora da festa. Minha exclusão era apenas uma parte da tortura psicológica. A verdadeira intenção era uma extorsão emocional e financeira, executada no palco mais público possível. Ele não ia se casar. Ele ia me executar. Uma fúria glacial, pura e cortante, tomou o lugar do choque. O último fio de sentimento materno que ainda me prendia. A Renato se rompeu para sempre. Ele não era um filho ingrato. Ele era um predador que usava o meu amor como isca. Com uma calma que assustou a mulher do outro lado da linha, eu respondi, cada sílaba pesando 1 tonelada. Minha senhora, houve um grande equívoco. Eu não sou investidora de ninguém. Sou uma bibliotecária. E todo o meu dinheiro foi ganho com muito suor. Não tenho e nunca tive qualquer contrato com vocês. A pessoa que lhes deve satisfações e 80 mil reais chama-se Renato Nogueira. Desejo-lhe boa sorte para encontrá-lo. E desliguei. Fiquei parada no meio da livraria. O livro de poesias esquecido em minhas mãos, respirando o ar de uma liberdade terrível e absoluta. Voltei para casa e, horas mais tarde, a campainha tocou. Meu corpo enrijeceu, esperando o confronto com um Renato desesperado e furioso. Mas quando abri a porta, deparei-me com um senhor de aparência distinta, cabelos brancos e um olhar de uma tristeza profunda. Ele se apresentou como Alberto, o avô materno de Sofia. Eu nunca o tinha visto. Ele morava em outra cidade e, por problemas de saúde, não havia participado dos preparativos. Havia chegado naquela manhã para o casamento e encontrou o caos, a festa cancelada, a vergonha estampada no rosto de todos. E depois de ouvir a versão da sua filha, fez questão de vir me procurar para ouvir a minha. Conduziu-o até a sala. E ele se sentou no meu sofá simples, parecendo deslocado e, ao mesmo tempo, perfeitamente à vontade. Ele me contou, com uma voz embargada de vergonha, que não sabia de nada. Não sabia da minha exclusão. Não sabia das mentiras financeiras. Dona Clara, ele disse, eu peço perdão em nome da minha família. Minha filha e minha neta se perderam na ambição, na necessidade de aparentar algo que não são. E elas usaram a boa fé do seu filho e o seu amor de mãe como ferramentas para construir essa farsa. O que fizeram com a senhora não tem nome. É uma canalice, uma vergonha que levarei para o túmulo. As lágrimas que eu não chorei por meu filho, chorei diante daquele estranho. Então, ele me contou a parte mais cruel da história. Ele havia se oferecido desde o início a pagar por uma festa bonita e elegante, porém mais contida, dentro da realidade deles. Mas Sofia e sua mãe recusaram. Elas queriam o espetáculo, o luxo, o casamento do ano para postar nas redes sociais e ostentar para as amigas. Elas elaboraram o plano de usar o dinheiro que eu já havia dado e depois me encurralar para pagar o restante com a ajuda de Renato, que, desesperado por aceitação e por viver aquele sonho de grandeza,
topou participar da farsa. Ele não foi apenas influenciado, ele foi cúmplice ativo de um golpe contra a própria mãe. A minha dor não foi um efeito colateral, foi parte do projeto. O avô de Sofia me olhou com um respeito que há muito eu não recebia. A senhora não foi excluída de uma festa, Dona Clara. A senhora foi salva de entrar para uma família de mentiras. A sua atitude de cortar o financiamento não foi um drama, foi um ato de uma coragem e dignidade imensas. A senhora se salvou e, talvez sem querer, tenha até mostrado ao seu filho o abismo em que ele se meteu. A senhora é uma mulher de valor, um valor que, infelizmente, eles são incapazes de enxergar. Naquele momento, a validação daquele senhor, um patriarca da outra família, curou uma parte de mim que eu nem sabia que ainda sangrava. Ele não me devolveu o amor do meu filho, mas me devolveu a mim mesma. Ele me contou, por fim, que a festa havia sido cancelada. Ele pagou a multa do local para limpar o nome da família, mas cortou qualquer outra ajuda. O casamento, se acontecesse, seria no quintal da casa dos pais de Sofia, com os poucos convidados que restaram após o escândalo. Um relacionamento que começa sobre uma fundação de mentiras e desonra não merece uma grande celebração, disse ele ao se despedir. Fechei a porta e me encostei nela. Não havia sentimento de vitória ou vingança em meu peito. Havia uma paz profunda e melancólica. A justiça havia sido feita, não pelas minhas mãos, mas pela força da verdade. E naquele dia, que deveria ter sido o mais triste da minha vida, eu finalmente me senti inteira novamente. O casamento aconteceu, ou ao menos uma versão improvisada dele. Fiquei sabendo por uma vizinha que viu uma pequena e discreta movimentação no quintal da casa dos sogros de Renato. Não houve música alta, nem a ostentação que eles tanto planejaram. Foi um evento marcado pela vergonha, uma formalidade para cumprir um rito social que já havia perdido toda a sua alma. Eu não fui chamada, obviamente, e pela primeira vez em toda essa provação, a exclusão não me causou dor. Pelo contrário, senti um alívio profundo, como se tivesse me desviado de uma bala. Eu não estava perdendo a celebração do amor do meu filho. Eu estava sendo poupada de testemunhar a união de duas pessoas baseada em mentiras, em um contrato de aparências. Naquele dia, a minha ausência não foi um castigo, foi um privilégio. Eu não sinto mais raiva de Renato. A fúria que me consumiu deu lugar a uma compaixão triste e distante. Eu o vejo agora não como um monstro, mas como um homem fraco, uma alma pequena que, em sua ânsia por pertencer a um mundo de brilho e status, foi capaz de leiloar o que tinha de mais valioso, sua integridade e o amor da sua mãe. Eu não sei se algum dia poderei perdoá-lo, porque perdoar implicaria em entender. E eu não entendo. Eu choro pelo menino que criei, aquele que dividia o lanche com o colega e que me trazia flores amassadas colhidas no jardim. Aquele menino morreu, e o homem que assumiu o seu lugar é um estranho para mim. O meu amor por ele agora vive no passado, como uma fotografia amarelada em um álbum que eu não abro mais. A minha vida, que antes girava em torno dele, agora começou a girar em torno de mim. Redescobri os pequenos prazeres que a maternidade em tempo integral havia me roubado. Voltei a almoçar com minhas amigas da juventude, e nossas risadas ecoam pelos restaurantes como nos velhos tempos. Caminho sem pressa pelas ruas do meu bairro, observando a arquitetura das casas, sentindo o sol no meu rosto. Li mais livros nos últimos meses do que nos últimos 5 anos, não por obrigação profissional, mas por puro deleite. Estou, aos poucos, preenchendo os espaços que o meu filho deixou vazios, não com tristeza, mas com a minha própria essência. Estou me reencontrando, e a mulher que encontro é mais interessante e forte do que eu me lembrava. Aprendi, da forma mais dura possível, uma das lições mais importantes da vida. Você não precisa se queimar para manter os outros aquecidos. Por anos, eu fui a minha própria lenha, me consumindo para gerar calor e conforto para o meu filho, acreditando que isso era a definição do amor de mãe. Mas o amor verdadeiro não é um sacrifício unilateral, é uma fogueira compartilhada, onde ambos colocam lenha e ambos se aquecem. Quando eu parei de me queimar, o fogo dele se apagou, e eu percebi que ele nunca esteve ali para compartilhar o calor, apenas para consumi-lo. Hoje, eu guardo o meu calor para mim, para aquecer a minha própria alma e para compartilhá-lo com quem realmente mereça. A segunda lição, igualmente poderosa, foi a de que, se a sua presença é negociável, o seu esforço, o seu amor e o seu apoio também devem ser. Nós ensinamos às pessoas como elas devem nos tratar. Ao aceitar migalhas,
ao perdoar o imperdoável, ao colocar as necessidades dos outros sempre acima das nossas, nós mostramos a elas que o nosso valor é baixo. A minha decisão de cortar o financiamento e fechar a porta não foi apenas um ato de raiva, foi uma aula tardia sobre limites e respeito. Foi a minha forma de dizer: o meu amor não está em liquidação, a minha dignidade não tem preço, e a minha presença é um presente, não um direito adquirido. Quem não a valoriza, simplesmente não a merece. Hoje, quando olho para o futuro, não vejo mais a casa cheia de netos que eu sonhava. Vejo um futuro diferente, talvez menor, mas inteiramente meu. Vejo a reforma do banheiro que finalmente farei. Vejo uma viagem para o litoral, para ver o mar que eu tanto amo. Vejo tardes tranquilas na minha biblioteca, rodeada de silêncio e de histórias. O meu mundo não acabou quando meu filho me virou as costas. O mundo dele, construído sobre areia movediça, talvez tenha desmoronado. O meu, ao contrário, finalmente encontrou seu alicerce mais sólido, eu mesma. E sob a sombra dos ipês amarelos, que continuam a florescer todos os anos, eu aprendi que às vezes, os finais mais dolorosos são, na verdade, os começos mais libertadores.